Hoje eu vou falar sobre coronavírus e tradução. Vamos lá? Como eu disse lá na chamada do vídeo, hoje nós vamos falar sobre o assunto mais falado do momento, coronavírus. Ai, Nathalie, que nada a ver. O que coronavírus tem a ver com tradução? Acho que você tá querendo forçar uma barra, hein? Então, gente, o coronavírus, ele surgiu na China, é um vírus internacional. E com isso, todo o conteúdo sobre essa doença começou a ser produzido em outros idiomas. E assim, precisou ser traduzido aqui para o Brasil. O coronavírus pode até não ter nada a ver com o assunto aqui do canal, mas tradução tem. Gente, lendo as notícias sobre o coronavírus e principalmente sobre o resultado dos exames de várias pessoas famosas, eu comecei a observar um fenômeno muito interessante em relação à tradução. As pessoas começaram a dizer: fui testado positivo para coronavírus, ou fui testado negativo, ou fulano foi testado positivo, ou ciclana foi testada negativa. E essa é uma estrutura que é bem do inglês. I was tested positive or I was tested negative. Mas que em português, em geral, a gente fala: meu exame deu negativo, ou meu exame deu positivo, ou fui diagnosticado com, enfim. Por exemplo, aqui em inglês, as pessoas fazem blood tests. Aqui no Brasil, nós fazemos exame de sangue. E eu acho que se um médico pedisse pra gente fazer testes sanguíneos ou testes de sangue, isso soaria um pouco estranho. Na verdade, acho que quando a gente até entra em sites de laboratórios e tudo, tem uma lista de exames que são pedidos. Então, no contexto da saúde, testes pode ser quase que considerado um falso cognato, porque nesse contexto, muitas vezes a tradução mais corrente seria de exames médicos e não de testes médicos. Vou fazer aqui uma cola de uma pesquisa que eu fiz, então eu vou ler aqui. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google usando as aspas, tá? E coloquei exame de Covid-19 e recebi uns 73 mil resultados, tá? Depois eu fiz a mesma pesquisa usando as aspas para testes de Covid-19 e eu tive quase 180 mil resultados. E quando foi testes para Covid-19, quase 38 mil. Então, é só fazer as contas. Eu sei que a gente de letras assim não é muito bom de conta, mas você vê que tá aparecendo muito mais testes de Covid do que exames de Covid-19. E assim, essa tradução que vai seguindo mais o original, que fica mais próxima do original, assim, até se espera ver isso na mídia, porque no contexto da redação dos jornais, em que as notícias chegam muito rápidas e precisam ser dadas muito rápidas, as pessoas não têm tempo para fazer um processo de tradução, tipo contratar um tradutor, contratar um revisor e muitas vezes é o jornalista que está ali no computador apurando as notícias que fazem, que redigem essa tradução, que fazem essa tradução. E o teste para teste não me causa tanto estranhamento quanto a estrutura a estrutura gramatical que está sendo usada pelos jornalistas, que é fui testado positivo ou fulano foi testado negativo. A gente simplesmente não fala fui testado negativo para HIV ou fui testada negativa para gravidez. Né? A gente fala o resultado do meu exame deu negativo ou positivo, ou o exame deu positivo, né? Se não quiser usar o resultado. E aí eu comecei a notar que o que começou como um anglicismo da mídia para dar a notícia do coronavírus, essa estrutura começou a aparecer na redação de notícias brasileiras. E aí que eu acho interessante de ver como que a língua evolui, para o bem ou para o mal, ou neutro, né? Porque, enfim, tem pessoas que acham que é para o mal, tem pessoas que acham que é para o bem, tem pessoas que acham que é neutro. Eu acho que como linguistas e como profissionais da língua, a gente tem que tentar sempre produzir um texto o mais profissional, o mais correto possível, dentro da norma padrão do português. Então, para vocês não acharem que eu tô querendo problematizar
as notícias, eu vou mostrar 2 notícias que eu vi e que foram essas notícias que me deram assim um estalo e eu comecei a pensar nesse vídeo. E as 2 foram do portal G1, tá? Então a primeira que vocês vão ver aí, que o Bernardo vai botar aí a tela, é a notícia do Tom Hanks. Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson são diagnosticados com coronavírus na Austrália. São diagnosticados, ok. Depois, logo abaixo tem: nós, Hanks, vamos ser testados, observados e isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública pedirem. E aí, eu achei interessante, porque assim, na manchete tá, são diagnosticados. E embaixo tem o vamos ser testados, observados e isolados. Uma pessoa assim, falante do português, sem ter que traduzir nada, a gente falaria: vamos fazer todos os exames, vamos ficar em observação e vamos ficar em isolamento. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Vamos fazer todos os exames, ficar em observação e isolamento. Ponto. Mas tudo bem, essa foi uma notícia traduzida, provavelmente não foi traduzido por um tradutor profissional, provavelmente foi pelo próprio jornalista. E aí, de repente, eu me deparei com essa outra notícia, que é: Preta Gil conta que testou positivo para o coronavírus e está em isolamento. E aí eu achei muito interessante, porque essa notícia, muito provavelmente, foi produzida por um jornalista brasileiro. Então, em vez de aparecer Preta Gil confirma que está com Covid-19 ou tem diagnóstico confirmado. Enfim, nós temos várias estruturas que dariam essa mesma notícia sem usar essa estrutura que é estranha ao português. Foi testado positivo. Eu tenho um amigo meu que chama esses desvios e essas coisas que começam a ser usadas na língua de estrovenga. E esse tipo de estrovenga, ela pode se perpetuar na língua ou ela pode simplesmente desaparecer, o tempo que vai dizer. A gente já tem o caso do abusado, que eu já fiz até um vídeo aqui sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui em algum lugar, ou aqui embaixo, que se perpetuou o uso de fulano foi abusado quando criança, em vez de fulano sofreu abuso psicológico, ou abuso sexual, enfim. E isso se perpetuou pela mídia e o cidadão comum já usa isso e já compreende isso normalmente, por menos que a gente goste. Ai, Nathalie, eu acho que você tá sendo purista, procurando pelo em ovo, criticando aí a galera que tá trabalhando horas e horas pra dar notícia pra gente. Então, gente, eu sou uma profissional da língua. Esse comportamento linguístico me chamou a atenção e eu quis vir relatar aqui pra vocês, até pra vocês ficarem conscientes, repararem também, observarem. E como a quantidade de informações sobre o coronavírus está, assim, é enorme, a chance dos tradutores se depararem com textos sobre esse assunto é muito grande. Então, quando vocês receberem um texto sobre o coronavírus, sobre prevenção, ou sobre estudo de caso, ou sobre estudo científico, o que for, na hora de traduzir, é muito natural, de tanto a gente ouvir essa estrutura na mídia, foi testado positivo, foi testado negativo, a gente replicar isso no nosso texto. Você vê, os falantes hoje em dia falam isso normalmente de tanto ouvir. Então, a gente tendo essa consciência, a gente pode procurar nos nossos textos, nos textos que nós traduzimos, nos textos que a gente produzir, a gente não repetir esse tipo de estrutura que é estranha ao português. Bom, gente, para terminar, eu queria muito agradecer a toda a comunidade científica aqui do Brasil e os profissionais da área da saúde que estão trabalhando incansavelmente para controlar essa pandemia e tentar diminuir a curva de propagação da doença para que o nosso sistema de saúde, tanto público quanto particular, dê conta de atender todo mundo que precisar de atendimento. E um agradecimento especial para os jornalistas e cientistas que estão dispondo de seu tempo para produzir vídeos, para produzir conteúdo e passar conteúdo de qualidade nessa época que a gente ouve tantas notícias mentirosas, tantas fake news. Por fim, gente, cuidem-se,
sigam as orientações do Ministério da Saúde, fiquem em casa. Quer dizer, para tradutor isso não é muito difícil não, né? Que a gente costuma trabalhar em home office, mas sério. Fiquem em casa, evitem aglomerações, usem o álcool gel, lavem bem as mãos, enfim, vamos fazer a nossa parte para conter essa pandemia. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!